Fala, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, muito bem-vindo à nossa resolução do vestibular da UNB de 2015, beleza? Então, espero que você pegue legal, acompanhe direitinho todas essas videoaulas e começaremos com a questão que traz este desenho aqui pra gente, tudo bem? Neste desenho é aquela questãozinha que fala sobre os profetas e ele coloca aqui pra gente um gráfico cartesiano, onde aqui nós temos o eixo X e onde aqui nós temos o eixo Y, tudo bem? Perceba que ele colocou aqui vários pares ordenados, vários pontos nesse gráfico que correspondem justamente à posição de cada um dos profetas. E ele explica isso para a gente no texto, tudo bem? Sendo assim, acompanhe aí junto comigo. Para você se localizar, são os itens que vão ficar do item 12 ao item 18 que resolveremos agora desses itens de matemática, beleza? E a gente vai começar com a explicação do texto e a gente já resolve a primeira questãozinha, tranquilo? Então vamos lá. Ele colocou assim pra gente. Na figura acima, que na verdade está ao meu lado direito, extraída do texto Congonhas do Campo, de Robert Smith e Marcel Goldrod, um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, x e y, tudo bem? E ele fala pra gente que indica as posições das 12 estátuas dos profetas esculpidas por Aleijadinho na entrada do Santuário Bom Jesus de Matozinhos. As estátuas identificadas pelas letras de A a L, está aqui, estão dispostas simetricamente. Essa palavra é muito importante. Ele falou que existe uma simetria entre essas estátuas. Mas, Pedrinho, o que ele está querendo dizer com simetria? Lembre-se que a ideia de simetria é você ter a ideia de um espelho, ou seja, o que acontece de um lado também vai acontecer do outro. É a ideia de você preservar distâncias, tudo bem? Agora ele tem que falar para a gente em relação ao que é essa simetria, em relação ao que a gente está espelhando. Ele falou que é simetricamente em relação ao eixo Y, ao eixo Y. O que significa então? Que esse eixo Y é o meu espelho. Então, o que a gente tem do seu lado direito, a gente vai ter do lado esquerdo também. Então, o que a gente tem do lado direito aparece do lado esquerdo, tá vendo? Ou seja, esse camarada vai estar preservando essas distâncias. E qual que vai ser a única diferença entre esses caras? O sinal. Agora, vai ser o sinal de quem? O sinal do X ou o sinal do Y? Lembre-se que Y tem a ideia de altura. Ideia de altura. Ah, Pedrinho, então significa que o que vai estar alterando para a gente é a ideia horizontal? Se a ideia horizontal vai alterar o que então? O sinal do meu X. Ou seja, se aqui eu tenho o X positivo, do outro lado eu vou ter o X negativo. Se aqui eu tenho o X positivo desse camarada, eu vou ter o X negativo, que vão ser iguaizinhos em módulo. Ou seja, se aqui, por exemplo, é 2, aqui vai ser quanto? Menos 2. 2 e menos 2 tem igual módulo. Se aqui, por exemplo, eu tenho 8, aqui eu vou ter quanto? Menos 8. Então, sempre a gente vai ter essa igualdade de módulos. Continuando a leitura. E na figura, também estão representadas as escadarias e o adro em frente ao santuário. Na tabela a seguir, cada um dos pontos de A a L está associado à estátua de um profeta e são apresentadas as coordenadas de alguns desses pontos nesse plano cartesiano. Então, olha aqui, o que ele está falando então para a gente? Está falando o seguinte, que esse ponto A corresponde a Isaías, ou seja, aqui está a estátua do profeta Isaías. Que esse ponto B corresponde a Jeremias, ou seja, esse ponto B representa a estátua de Jeremias. Que esse ponto F é a estátua de Oséias, ou seja, aqui está o ponto F. Então, aqui vai estar localizada a estátua de quem? Do profeta Oséias. Tudo bem, beleza isso? Então, já para ajudar a gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar os pares ordenados que ele já forneceu para a gente na questão. O que foi dado na questão? Foi o par ordenado de A, de Isaías, que corresponde ao quê? Menos 2 e menos 3. Então, está aqui. Então, par ordenado A corresponde a menos 2, menos 3. Mas ele não falou para a gente que é simétrico? Se ele falou para a gente que é simétrico, quem vai ser então simétrico de A? Olha aqui,
B, exatamente o cara que está à mesma distância horizontal. Lembre-se que o eixo Y é o meu espelho. Então, se a gente tem a simetria em relação ao eixo Y, basta fazer o quê? Mudar o sinal de X. Então, se aqui é menos 2, ali vai ser o quê? 2. Então, tá aqui, ó. Esse camarada vai ser o 2 e 3. Então, o ponto B, que ele coloca aqui pra gente, corresponde a 2 e 3. Tá aqui. Beleza? Menos 3. Lembre-se que você só vai alterar o sinal do X. Vamos lá, continuando. O C ele falou para a gente que corresponde a menos 4 e 0. Então, vamos ver. O C está aqui. O C corresponde a menos 4 e 0. Agora, quem é o simétrico de C? D. Como a gente vai preservar distâncias, então esse cara tem que ser o ponto 4 e 0. Aqui está o ponto 4 e 0 correspondente a Ezequiel. Bem, Daniel não temos, que é o ponto E, mas a gente tem o simétrico dele, que é o F, corresponde a 2 e 3. Então, se F corresponde a 2 e 3, então este ponto E vai ser o ponto que? Menos 2, altere o sinal de X e o Y você mantém, 3. Então, está aqui. O ponto E corresponde a menos 2 e 3. Tudo bem? Se for necessário, você pode pausar, voltar quantas vezes for necessário, tá? Vamos lá, Jonas e Joel são simétricos também. Quem é o H? O H está aqui em cima. Aqui está o ponto H, que tem coordenadas 7 e 3. Está aqui. E quem é o simétrico do 7 e 3? Ponto G. Danadinho. E esse ponto G vai ter coordenadas menos 7 e 3. De novo, você só vai alterar o sinal de X, porque ele é simétrico em relação a Y. Pedrinho, mas e se ele falasse que era simétrico em relação ao eixo X? É só pensar no contrário. Se é simétrico de Y, troca o sinal de X. Se é simétrico de X, troca o sinal de Y. Pedrinho, mas e se fosse simétrico em relação à origem? Se fosse simétrico em relação à origem, você troca o sinal dos dois. Beleza? E além disso, você vai trocar de lugar. Aliás, basta só trocar o sinal de lugar dos dois. Beleza? Então, se aqui, por exemplo, é 2 e 3, para cá vai vir o quê? Menos 2 e menos 3. Beleza? Basta trocar o sinal deles. Agora aqui, Jonas, vamos colocar a coordenada dele, menos 7 e 3. Fechou. Agora a gente tem ali o ponto I. O ponto I tem coordenadas menos 10, menos 1. Aqui está ele, coordenadas menos 10, menos 1. E o ponto J, que é o simétrico dele, vai ter coordenadas o quê? 10 e 1. Basta trocar, falando novamente, o sinal do X. Então, o ponto J tem coordenadas menos 10 e menos 1. Beleza? O Y a gente mantém. Abdias e Abacuque são os últimos simétricos. Abacuque, 8 e menos 3, equivale a L. Está aqui. Então, se esse cara é o 8 menos 3, o K é o simétrico dele. Se aqui é 8, para cá vai vir o quê? Menos 8 e menos 3. E com isso, nós fechamos todas as simetrias possíveis. E a gente acabou de encontrar as coordenadas de todos esses pontos, tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar a leitura do texto que ele colocou para a gente. E na próxima videoaula a gente já começa a resolver os itens referentes a isso daqui, tudo bem? Então, a partir dessas informações, desconsiderando as dimensões das esculturas e assumindo que todas estejam no mesmo plano horizontal, julgue os itens de 12 a 17 e faça o que se pede no item 18, que é do tipo B. Beleza? Então, vamos lá. Já vamos deixar para fazer na próxima videoaula, tudo bem? Então, pessoal, ficamos por aqui e eu espero que você acompanhe a solução do nosso próximo item.